Acabou agora. Botafogo 3, Mirassol também 3. Mas e aí? Isso, Thiagão, tá maluco? Começar um vídeo dessa forma, falando de Botafogo 3, Mirassol também 3. É que esse resultado me deixou bem pensativo. Eu sei que o nosso momento, após o jogo ali contra o Ceará, é uma pegada Bruno e Marrone, né? Eu não sou um cara carente, eu tomei na praça. A gente tá numa pegada meio sofrência, né? Mas eu vou te falar uma coisa, eu tô olhando aqui a campanha do Mirassol e fico, cara, é pedir demais, cara. Porque assim, a gente tem um entendimento que o nosso time, nosso elenco, melhor dizendo, no papel, não dá pra figurar ali. Por exemplo, onde o Mirassol tá, na 4ª colocação. Mas não poderia acontecer uma parada dessa, uma resenha dessa? O time encaixar, a coisa fluir, a bola bate na trave e entra pro nosso lado, bate na trave e sai. Não seria legal? Tá hoje ali na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Que campanha, cara, faz o Mirassol? Um time que todo mundo colocou o Mirassol como rebaixado, naquelas tier list. E tá aí, 4º colocado. Família, Botafogo abriu 3-0. Os caras buscaram. Que parada é essa? Mas não é sobre Botafogo e Mirassol que a gente vai falar nesse vídeo, é só que realmente mexeu comigo. Claro, se a gente tentar olhar pro lado positivo da coisa, tem como, Thiago? Ué, como assim? O Lucas Freitas tirou uma bola dentro do gol contra o Sport. Voz poderia ter sido eliminado pelo Botafogo. Então assim, ainda tem, né? Vamos lá, Diniz, pelo amor de Deus. Mas família, nesse vídeo eu queria aqui trazer uma resenha bem legal, que eu estava acompanhando sobre uma análise tática, né, do Andrés Gomes, nesse último jogo agora contra o Ceará. Gostaria de reagir aqui com vocês, porque assim, é uma análise bem bacana, eles vão pausando ali as movimentações, as jogadas do Andrés Gomes, e eu defendo muito, tá? Esse jogador como titular do Vasco, acho que ele merece uma sequência. Thiagão, vai falar do Verratti? Não vou tocar no nome do Verratti, mas olha só, eu falo com vocês. Eu vou separar aqui alguns comentários, eu separei, na verdade, alguns comentários, porque me chamou a atenção, família, a galera aqui comentando em relação ao Fernando Diniz. Porque eu coloquei aqui no nosso segundo vídeo, né, um debate lá do Charla, do Cantarelli, e a galera lá comentando se, e essa sequência do Vasco, Diniz demitido, fica, sai. Cara, e muita gente que estava aqui, né, no caso, que estava aqui, ó, que tá comentando nesse vídeo contra o Diniz, defendendo a saída do Fernando Diniz, e me chamou a atenção, porque eu tava pensando que isso seria mais equilibrado. Pelo menos aqui, essa amostra de comentários, todo mundo contra aí o Fernando Diniz e defendendo a demissão. Mas o amigo aqui, ó, Alexandre, comentou o seguinte, ó. E se ele tirar o Verratti, não fui eu, não falei do Verratti nesse vídeo, e colocar o Ryan, e na posição do Ryan, colocar o Andrés Gomes, o que você acha? Poxa, meu amigo, o Alexandre. Ai, se eu falar sobre isso mais uma vez nessa semana, eu acho que alguém aí vai pegar a porrada aí, porque olha, fui cobrado, irmão, não posso falar mais não essa semana não. No máximo, lá para sábado, domingo, pré-jogo, eu volto a falar nisso aí, galera me cobrou, irmão. Galera me cobrou, pode só falar nisso, não pode, sei o quê. Então, Alexandre, eu posso te dar a minha opinião sobre isso, né, lá pro domingo, pro sabadão, beleza? Além disso, família, vamos repercutir aqui uma informação sobre o Piton, né, e Tietê, para esse jogo aí contra o Flamengo, e trazer também aqui uma resenha do programa do Galvão Bueno, né? Tá por lá o Falcão, Professor, o Mauro Naves, né? E claro, o Galvão Bueno, falando sobre essa situação aí dos times que estão brigando na parte de baixo. E é uma resenha maneira, né? Porque é muito time grande, né, família? É Galo, é Santos, então a gente vai trazer aqui essas opiniões aí também pra gente repercutir e falar um pouco também sobre essa questão do trabalho do Diniz, muito torcedor defendendo a demissão do nosso professor 22. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hype o nosso vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Não vou falar muito não, tá, família? Só vou botar aqui, ó. Não esquece, por favor, se você tá chegando aqui agora, a Golcase tá fechada com o canal Vasco em Família. Tá aqui o nosso cupom, Família Vasco, o nosso QR Code, e eu tô deixando também aqui o link no primeiro comentário fixado. Clica aqui no link, você vai comprar alguma coisa. Passando de R$200, você pode parcelar em 3 vezes. Você só não pode esquecer do cupom Família Vasco para dar uma moral para o Thiago. Vamos seguir a nossa resenha e já começar aqui reagindo
esse canal, que eu vou deixar aqui o link na descrição, analisando essa partida do Andrés Gomes. E, sinceramente, já defendo muito, né? Defendo muito ele como titular. E não é uma questão de ser Nutella, emocionado, iludido. Não, não é isso. É porque eu gosto, sabe? É a minha forma de ver futebol, a minha forma de analisar futebol, eu acho que hoje você precisa ter um jogador com essa característica, né? Eu entendo que o Vasco hoje, família, precisa de jogadores que sim, tem que contribuir na frente, porque é a função dele é marcar gols e é dar assistências, mas esses jogadores da frente, além disso, tem que contribuir defensivamente, porque senão lá atrás você sofre muito. Então a gente pega aí alguns times que tem essa dificuldade dos atacantes participarem da fase sem bola, e aí é um sofrimento danado. Olha o Santos, olha o Vasco. Então acho que o Andrés Gomes, com essa força, com essa velocidade que ele tem, poderia ser um jogador importante para recompor, para ajudar, para não dar tanta liberdade para os laterais, né? Seja onde o Diniz definir. A gente entende que pelo lado direito ele pode agregar mais, mas eu penso assim, olhando para esse jogador. Vamos ver se você, acompanhando aqui essa análise, pensa da mesma forma que eu. Se liga só. Traz a fumaça, né? Traz um jogador, uma característica de um jogador que consegue mudar o cenário de uma partida que estava complicada, que tinha um Ceará bem postado defensivamente, e que o Vasco via dificuldade, sim, em atacar esse bloco um pouco mais baixo da equipe do Ceará. Então, assim, muda o jogo, e aqui a gente traz as ações dele para mostrar exatamente o porquê ele muda esse jogo e como ele pode ajudar o Vasco mais pra frente na temporada. É o que fica de reflexão, né? Exato. O jogo em si, o resultado foi ruim, mas ele pode agregar. E tem uma Copa do Brasil pela frente, tem bastante coisa aí que pode ajudar Cenários e criar que tem que cenários. mudar, exatamente. Isso. Vamos para análise? Os comportamentos de Andrés Gomes? Exato, é o primeiro lance dele, tá? E o primeiro lance dele diz muito sobre a característica, né? É um cara que pega frente a frente, dá uma pedalada, dá duas e consegue, no jogo de corpo, driblar pro meio e tentar encontrar um bom cruzamento pro Verratti. Inclusive, eu tava assistindo o jogo, eu fiquei com a impressão que ele podia ter tocado pro Pumita aqui. Então, isso é interessante, tá? Isso é uma boa. E isso a gente vai entrar nesse ponto também. Essa bola é importante. Assim, verdade. Tudo bem que tava fechado, né? Você tem um marcador por ali. Mas ele tenta um cruzamento lá no Verratti na segunda trave, a zaga do Ceará consegue cortar. Mas isso é um ponto que a gente vai tocar. Ainda falta em questão... tomada de decisão. Exatamente, falta tomada de decisão. Porque no drible ele consegue ajudar e ajudar bastante. Por exemplo, esse momento, até não é sobre drible, é sobre finalização. Ele consegue, numa bola que fica oferecida, bater pro gol e gerar uma chance perigosa pro Vasco. Aqui ele inverte com o Coutinho, né? O Coutinho, normalmente por aqui, ele normalmente aberto pelo lado esquerdo. Eles invertem, o Coutinho abre pra criar essa jogada e aí ele ataca com muita velocidade as costas da marcação. É muito importante, o caso do Coutinho é muito não tem interessante. isso. Ele chega na bola, mas ele chega fazendo uma falta por ali. Até assim, beleza, esse contato de jogo, né? Mas a arbitragem acaba anulando o lance, marcando uma falta nesse lance. Mas mostra muita velocidade, mostra... Família, e detalhe, na minha visão, tá? Ele só não ganhou essa bola aí porque o defensor era rápido. O cara corria bem, porque senão ele ia dentro do gol. Então, assim, por isso que eu falo que é uma característica para você ter no time titular. Profundidade, algo que o Vasco não via nesse momento. E até para sinalizar aqui que é importante, tá? Olha onde está o Nuno Moreira. O Nuno Moreira sai da função que estava fazendo o Andrés Gomes, vem ser volante, né, e uma troca absolutamente Fernando Diniz, né? De colocar o Nuno Moreira para ser volante e ter o Andrés Gomes para ser um pouco mais de fumaça, para ser um ponta um pouco mais insinuante pelo lado esquerdo do campo. Você ganhar essa bola no duelo e aí vai fazer uma mudança de direção muito interessante. Vai conseguir dar um drible muito legal e isso ele consegue muito bem. Mudar de direção muito fácil, né? Faz o drible, consegue passar bem pela marcação, a arbitragem até dá a vantagem no lance seguinte, marca a falta. Mas é um cara que consegue quebrar linhas dessa maneira, isso é muito legal. Nesse momento, centralizado, puxa dois marcadores e encontra o Coutinho com espaço. Então ele consegue centralizar a atenção na marcação, ter esse fenômeno mais ou menos de gravidade ali e trazer os caras. O Coutinho faz o cruzamento e o goleiro do Ceará consegue pegar. O drible dele, curto, quando tá com essa bola alta, é muito interessante. Num toque só ele tira a marcação da jogada, leva pro fundo e é aí que a gente fala de tomada de decisão, né? É um cara que leva pro fundo, tem dois jogadores em cima dele e acaba não tendo pra onde sair, né? Talvez a melhor jogada não tenha sido essa, mas o drible, a vontade, a tentativa de jogar sozinho em vários momentos, acaba causando esse tipo de coisa. Família, só para acrescentar aqui nessa análise dele sobre esse lance aqui pelo lado esquerdo, que ele dá o tapa pro fundo, né? Mas aí, né, ele até bate bem na bola com a perna canhota, é verdade. A gente viu assim, quando ele estava para chegar no Vasco, várias análises que ele faz esse corte, né? Tanto que eles vão mostrar aqui, no jogo ele faz isso, ele corta para a perna esquerda e bate no gol. Mas assim, a gente entende que o lado dele, que ele mais gosta, é pelo lado direito. Então essa jogada aqui pelo lado direito, né, ele dando esse tapa pro fundo, ele faria o cruzamento, né? Aqui, no caso, ele tem mais dificuldade. Por isso que, assim, pode ser um cara versátil para jogar dos dois lados, né, inverter em alguns momentos, mas a gente entende que pelo lado direito é o que ele vai render mais, né? Pelo menos na minha visão. visão. Aquele famoso ponto que muitas vezes abaixa a cabeça. Exatamente. Mas só no que você está trazendo aqui a gente já pode observar como ele faz a fumaça. Ele faz a bagunça. Trouxe um cenário que estava empatado, que o Vasco precisava movimentar, precisava criar fator novo, ele cria esse fator novo. Teve a expulsão Exato, também, faz um né? cruzamento perigoso pro Verratti, gera uma chance que o Coutinho também faz um cruzamento perigoso.
perigoso, tem uma finalização pro gol naquele momento na bola na entrada da grande área. Então é um cara que chega com efetividade, não é só fumaça, mas também finalização de jogada. Nesse momento, bem aberto pelo lado esquerdo. Até tem a ultrapassagem do Robert Renan por aqui. Ele vai fazer de novo um drible pro meio e vai tentar mais um cruzamento. E um cruzamento interessante, 4 jogadores do Vasco naquele setor dentro da grande área. A bola acaba até passando por todo mundo, chegando lá no Paulo Henrique, que tenta o cruzamento, o Ceará corta. Mais uma jogada perigosa gerada por ele. E aí o lance da assistência. E um ponto a ser destacado também é que o Pumita era o lateral esquerdo. Exato. Então você não tinha tanto essa largura do campo que você não tinha um lateral canhoto. E essa questão de ali pro fundo, de ir pra cima, tudo bem, muitas vezes ele puxa pra dentro, como a gente viu aqui. Sim. Mas você ganha também um pouco de largura, de profundidade, com um ponta que vai pra cima e utiliza os dois lados. Você espaça a defesa adversária. E talvez tenha sido o melhor dele nessa partida, o mais importante dele nessa partida. Nesse lance, a batida de escanteio, ele recebe na segunda trave. Olha o potencial físico que ele tem pra passar fácil pela marcação. Ele tá bem pra trás, ele dá um giro no tapa no fundo e chega muito na frente. E aí é sensacional como ele consegue chegar muito bem, entender um Vasco em superioridade numérica dentro da grande área, porque a zaga do Ceará saiu, né? E o Vasco confiou muito no Andrés Gomes em fazer essa jogada individual para não recompor na hora, e não esperou o ponta conseguir fazer a jogada. Quando ele chega no fundo, o cruzamento é muito bom e muito direcionado para encontrar o Carlos Cuesta na primeira trave, né? Estreia do Cuesta, inclusive, fazendo gol também. Legal demais, né? Espetacular. Mais uma vez, e isso ele traz muito, né? Esse jogo de transição, esse jogo que é muito interessante dele. Consegue chegar no fundo, mas de novo, muita velocidade. A tomada de decisão. Velocidade ele tem, mas faltou a tomada de decisão para tomar uma decisão um pouco mais rápida, ou pelo menos tentar acalmar essa jogada, e aí ele acaba sendo antecipado pelo Fabiano Souza nesse momento. Depois do gol, é um cara que passa muito a ter esse poder de velocidade, esse poder de transição. E aqui dá pra gente ver uma jogada que ele faz muito bem. Joga o peso do corpo pra trás, dá o tapa na frente e a marcação é obrigada a fazer a falta. Ele tem uma chance depois do gol do Ceará, e que ele poderia ter até virado a partida. Caprichado, Marno. Recebe como um interno nesse momento, conduz pra perna esquerda, bate cruzado, a bola passa por todo mundo. Então é um jogador, e não dá pra gente falar que é um jogador muito técnico. Não dá pra gente falar que é um exímio ponta. Não é. Mas é o ponta bagunceiro. Ele tem um potencial físico e uma capacidade de mudança de direção muito interessantes para conseguir mudar esse cenário. Você trouxe muito bem. O Vasco ganhou em amplitude. O Vasco ganhou em 1 contra 1. O Vasco ganhou em ameaça ofensiva na segunda etapa contra o Ceará. Então, acho que ele cumpriu o papel da melhor maneira que ele poderia cumprir. E acho que o Diniz se beneficia de pontas dessa maneira. Peças. Porque, por exemplo, hoje você tem Ryan, Coutinho e Nuno, que é o trio de meias ali. Tem o David, que não é esse jogador, não contra é um jogador até mais tático, mas você não tem aquele cara que muda cenário. Não tô falando pra ser titular, mas aquele cara que entra no jogo, como foi o caso de agora, e faz a bagunça e cria situações diferentes. E aí pensa na característica dos caras. Você pensa o Coutinho, você pensa no Ryan, você pensa no Nuno, jogadores que se dão muito bem próximos uns dos outros e pra dentro, afunilando a jogada. Nenhum de amplitude. Então você ter o Andrés Gomes é uma peça muito importante pro Vasco na sequência dos campeonatos. Você citou muito bem a Copa do Brasil, que precisa, em mata-mata, precisa de você conseguir mudar cenários com o seu banco de reserva. Você tá perdendo um jogo de volta da Copa do Brasil. Exato. Você precisa botar pro seu time pra cima. Essa substituição do Nuno se tornando um volante e o Andrés Gomes pra cima é interessante. É muito interessante. E aí a gente não pode esquecer do Keno. Pô, o Keno não é um cara associativo. O Keno não é um jogador que, é um cara que consegue, se adaptar muito próximo com os companheiros. O Keno nas mãos do Diniz. O Keno no Fluminense, né? Mas com o Diniz, ele funcionou muito bem, ele foi importante em conquista de Libertadores. Então, não é que esse é o melhor perfil para jogar com o Diniz. Até acho que não. Mas é um perfil que ajuda muito em outros cenários. Ajuda muito com cenários que fatalmente vão aparecer pro Vasco ao longo desse trabalho do Diniz. Tá aí, família, vou deixar esse canal, o link vai estar aqui na descrição, porque assim, uma análise show de bola, gostei bastante, por esse motivo, né, peguei pra reagir aqui com vocês, pra gente falar um pouco sobre o dançarino. Mas o meu ponto é, Fernando Diniz, tá? Porque você viu o gancho dele ali no final, eu nem sei se é um jogador que tem um encaixe com o estilo do Fernando Diniz, né? Que a gente entende que tem que ser um jogador mais técnico, de aproximar. Eu sei que o Arias, cara, o Arias acaba envolvendo isso tudo, né? É um cara físico, é um cara técnico, é um cara que sabe associar. Eu não acho o Andrés Gomes esse ponta, né? Claro, é uma amostra pequena, ele conseguiu ali fazer boas jogadas, mas o Ceará já com um jogador a menos, que isso tem um peso, mas parece ser um cara qualificado, né? Tomou algumas decisões erradas pelo lado esquerdo, né? Mas pelo lado direito, fez a jogada do gol, deu o tapa, porque aí eu acho que ele se sente mais confiante, né? Pra ter esse elemento surpresa, de fingir que vai bater com a perna boa dele, cortar pra canhota. Eu acho que ele fica um pouco torto, acho, mas é o Diniz que tá no dia a dia com ele, trabalhando com ele, conversando com ele. Então, né, o Diniz tem que tirar o melhor desse jogador que pode ajudar. Não é um Lloyd 2.0, não é um Emerson Rodrigues 2.0. Vocês concordam? Mas aí, família, eu perguntei pra vocês, né, resenhando no segundo vídeo hoje, uma resenha que eu destaquei lá do Charla, do Cantarelli, falando sobre uma possível demissão do Fernando Diniz. E lá tava cara, eu acho que é o Azevedo,
esqueci o primeiro nome dele, e também o Enzo, né? Os dois são vascaínos. E ele falou, eu sei que, poxa, pode ter muitos vascaínos aí revoltados comigo, mas na minha opinião eu não vejo nenhum treinador melhor que o Fernando Diniz nesse momento, pela condição financeira, pelas opções no mercado. Eles levantaram lá o nome do Jorginho, já pensou Jair Ventura, que lida bem com esse tipo de situação. Realmente, família, é muito difícil. E aí teve até um amigo que lembrou aqui, ó, Ramon Dias tá livre, traz o Mr. Paiva de volta. Poxa, irmão, tu aceitaria Ramon Dias no Vasco? Eu não aceitaria não, tá? Eu sou muito grato por tudo que ele fez em 23. Ele colocou a camisa, mas saiu, sim, feio. Depois falou merda lá no Corinthians. Eu acho que não tem mais clima pro Ramon Dias por aqui, não. Mas eu vou pegar aqui um comentário, ó. Tá aí, ó. Precisamos pontuar. Jogando feio, bonito. Agora, o Diniz tem peças. Se não consegue somar pontos, pega o beco, cai fora. Rebaixado será um desastre total, sem chance. Concordo plenamente aqui que o Vasco não pode ser rebaixado, né? Pelo segundo ano consecutivo na Copa do Brasil, na semifinal, tá tentando mudar a imagem de alguma forma, fez uma janela interessante, né, aí com o Cuesta, com o Robert Renan, com o Andrés Gomes, que a gente tá pontuando aqui, né? Mas assim, família, a galera aqui de um modo geral defendendo a saída do Diniz. Meu parceiro Rui, ó, eu acho sim que o ciclo do Diniz está se encerrando no Vasco. Este teimoso não tem outras formas de jogo, variações e estudos com base nos adversários. Pego como exemplo 2 técnicos que também gostam de times que propõem jogo, mas também têm estratégias diferentes para cada tipo de competição e adversário, Rogério Ceni e Vojvoda. O próprio Jorginho já conseguiu resultados expressivos no Vasco com times infinitamente piores. Então tá aí, aqui todos os comentários que eu separei aqui defendendo defendendo a demissão do Fernando Diniz. E aí eu levo para o contexto do Andrés Gomes, né? E assim, cara, é difícil, né? Porque o Diniz já teve algumas oportunidades de colocar esse jogador. Cito aqui o jogo contra o Sport. Na minha opinião, foi assim muito claro, por mais que ele deu a explicação. Eu sei que tem muito torcedor que discorda, que acha que ele deveria continuar. E nem é o ponto aqui, tá? E nem é o ponto. Verrete, não é o ponto. Mas era um jogo, cara, você vê aqui a análise, você vê a dinâmica de jogo, tu vê a maneira que o Sport estava se comportando no jogo. Cara, não era jogo para você botar o Matheus França. Matheus França, cara sem ritmo nenhum, era pra botar um cara que tinha dado uma assistência contra o Corinthians, beleza, não fez muita coisa no primeiro jogo ali contra o Botafogo, mas tinha muito espaço pro dançarino correr, gente. Cara, o Sport deixava assim um buraco, vem, me ataca, só que não tinha correria. Então o que o Diniz faz? Ele faz um salseiro todo pra não tirar o Verrete, e eu acho isso muito feio, acho isso muito errado. Ele não pega o Ryan, que é um cara versátil, que não estava bem pela beirada, traz para cá pro centro do campo e bota o Andrés Gomes aqui para ser essa válvula de escape aqui, para ser esse cara para atacar espaço. E você coloca um jogador mais jovem no centro do campo. Família, não é nem uma questão somente de fase, de perseguição. Cara, tem a idade. O Verrete é um jogador que não é mais garoto. Ele não é nenhum garoto. Ele vai fazer 37 anos agora em outubro. Como é que pode um jogador de quase 37 anos jogar todos os jogos até o final? Isso não existe, pô. Isso tem um peso pro cara. Isso tem um peso. O cara não aguenta. Vai chegando no final do jogo, ele não está aguentando. Ele está caminhando dentro do jogo. E o cara, o cidadão, não tira. Ele não tira. Isso irrita demais. Aí a galera acha que eu estou falando do Verrete. Não estou falando do Verrete. Eu estou falando aqui do nosso treinador, né, que pontuou aqui o Rui, que é teimoso, que não tem outras formas de jogar. Até acho que ele mudou um pouco contra o Botafogo. Vocês me convenceram aqui. Né, o Garoni também falou um pouco sobre isso. Mas, cara, eu acho muito difícil, né, falar de demissão nesse momento pelas opções. Eu prefiro e quero acreditar, vou torcer para isso, para que ele possa realmente mudar alguns conceitos. Ele, cara, não dá para ficar preso numa ideia de jogo, precisa ter variações, até porque o aproveitamento é terrível. No Fluminense, no Cruzeiro e agora no Vasco. Não é possível que vai ficar insistindo com a mesma coisa sempre, pô. Então, como o Rui falou aqui, e eu concordo, já falei isso aqui algumas vezes, cara, tem adversários que você precisa, não é a minha forma de jogar. Dentro de casa, beleza, independente de quem você jogar, você tem que ter personalidade, pode ser o Palmeiras, pode ser o Cruzeiro, aí beleza. É a sua forma de jogar, é a sua casa, você precisa se impor. Assim como fez contra o Botafogo no primeiro jogo da Copa do Brasil. Teve mais volume, teve mais oportunidade. Beleza, agora fora de casa, contra determinados adversários, não, irmão. Você tem que ter uma forma, né, de se proteger melhor, de se defender, achar um gol lá e aqui fechar a casinha, e aí vai ceder os espaços, o adversário, é hora de eu botar mais velocidade, e infelizmente o nosso treinador, ele não faz isso, né, família vascaína. Mas é isso, quero saber a visão de vocês. Seguindo aqui, repito, Andrés Gomes pra mim tem que ser titular desse time. E aí você decide aí, na minha opinião, no lugar do Verrete, principalmente
nesse jogo aí contra o Flamengo. Eu já falei bastante sobre isso, né, essa semana. Seguindo aqui a nossa resenha, família, só para repercutir com vocês duas informações. A primeira sobre o Thiago Mendes, né, que já avançou aqui, ó, no processo de transição física e já trabalha para ficar à disposição. Cara, dos quatro, né, o Vasco contratou 4 jogadores. Isso, 4. É o único que eu não boto expectativa. E não por ser ruim, porque ele não é ruim. O Thiago Mendes é muito bom de bola. Mas fisicamente, assim, a gente viu, né? Tá mal demais, tá muito cansado. A primeira dama dele aí, com todo respeito, é claro, largou aí na rede social dela, né? Ai, se eu fosse o Thiago, eu não entraria nesse jogo, não. Imagina... Não dá, né? Não dá. O Thiago não tá bem. O meu xará não tá bem fisicamente. E não estando bem fisicamente, cara, é difícil contribuir. O futebol hoje é muito intenso, é muito físico. Não dá. O cara tá andando. É uma tartaruga jogando no meio de, sei lá, analogia que você quiser utilizar aí, família Vasco. Eu não sou muito criativo, não. Em relação ao Tietê e o Lucas Piton. Vamos lá, ó. A tendência é que Tietê e Lucas Piton sigam como desfalques diante do Flamengo no domingo. O volante não teve lesão constatada, mas sua situação é tratada com cautela e só será liberado caso apresente rápida melhora nos próximos dias. Já o lateral segue tratando da lesão na panturrilha. Então, assim, em relação ao Tietê, principalmente para um jogo dentro de casa, como esse, contra o Ceará, faz muita falta. Mas nesse jogo contra o Flamengo, cara, eu gostaria sim de ver uma cabeça de área com o Hugo Moura e Barros, para ter mais pegada, né, para ajudar mais ali a defesa. A gente está falando tanto aqui de ter variação para jogar, envolve esse tipo de coisa. Geralmente você joga com o primeiro volante, o cara que vai dar mais proteção, o seu sistema defensivo, e você joga com o segundo para auxiliar aqui e ajudar o setor de criação do meio campo, certo? Num jogo como esse, poxa, é entender a partida, é o que a gente está falando aqui, você joga com 2 jogadores de marcação. E assim, que não são Zé Gabriel da vida, né? Eles sabem jogar, não tem o recurso, não tem o refino do Tietê e do Jair, mas tem um passe longo, sabem tocar a bola, então você protege ali o sistema defensivo, e aí a ideia, né, é você se defender bem e achar, né, um gol lá e conseguir pontuar ou vencer essa partida. É o que a gente está cobrando aqui, né, em relação ao Fernando Diniz. E o Piton, família, assim, eu até falei aqui com vocês no nosso vídeo da parte da tarde que eu gostaria de ver o Leandrinho, né, nessa partida, mas eu não sei a questão física. Diniz fala muito de entrosamento, né, e não vem jogando. Nem lembro a última vez que o Leandrinho entrou. Sei que ele entrou numa partida aí, mas eu não lembro o jogo. E o Pumita, cara, eu acho que ficou uma atuação ali que foi prejudicada porque tava tudo torto, né? Robert Renan torto aqui, ele torto lá. De repente, com o Robert Renan por ali, pode auxiliar melhor ele. E o Cuesta por aqui também, né, pra acionar o PH, não ficar o tempo todo o Robert Renan tendo que virar pra lá, e aí quando o cara apertava o Pumita, ele não tinha a perna esquerda pra acionar aqui, pra jogar pra cá, voltava também. Então tava muito ruim a saída de bola, porque o Vasco tava muito torto. Então acho que isso vai melhorar, mas assim, é ruim, né, você jogar com um cara, eu não gosto, o cara fica muito torto ali, mas Vitor Luiz não passa confiança, até por essa parte física também, já é um lateral lento. E eu gostaria de ver o Leandrinho, mas, né, tô pontuando essas coisas aqui, então a gente não sabe. Provavelmente vai ser o Pumita ali, né, como lateral esquerdo, família vascaína. E aí, para finalizar o nosso vídeo, deixa eu trazer esse corte aqui do programa do Galvão Bueno, falando um pouco sobre a briga, né, ali embaixo do Campeonato Brasileiro. Olha só. O Atlético Mineiro tem 25 pontos e o Grêmio tem 25 pontos. Esses dois gigantes, campeoníssimos, eles estão a 3 pontos da zona do rebaixamento. O primeiro da zona do rebaixamento é o Vitória com 22 pontos. Então, nesse momento, o Atlético Mineiro e Grêmio estão a 3 pontos. 3 pontos é um jogo. 3 pontos é um jogo. O Inter tem 27 e vai ter Grenal no próximo final de semana. O Atlético, por favor, me ajuda aí. Achem com quem joga o Atlético aí. E depois vem o Vasco e o Santos, outros 2 gigantes do futebol brasileiro, campeoníssimos, com 23 pontos, ou seja, Vasco e Santos têm 1 ponto de diferença para o Vitória, que é o primeiro na zona de rebaixamento, e 2 pontos de diferença para o Juventude, que tem 21 pontos e é o segundo na zona de rebaixamento. Eu confesso a vocês que nunca vi tantos gigantes. Só 2 clubes não caíram, desses 20. Só 2 clubes não caíram para a segunda divisão dos 20 que estão disputando. Flamengo e São Paulo. São só os 2. O Atlético joga com o Botafogo no Rio. Gente, olha só. O Atlético joga com o Botafogo no Rio. O Grêmio vai pegar um Grenal. O Vasco joga com o Flamengo. E o Santos com o São Paulo. Olha a encrenca desses 4 gigantes. Olha o tamanho da encrenca. Você já viu alguma vez assim, não, Falcão? Não. Tantos times de tanta importância, tão perto ali brigando pelo rebaixamento? Isso não deve ser por acaso também, né?
Isso aqui eu estava esperando que você falasse. Não deve ser por acaso. Não deve ser por acaso. E esses times grandes, quando chegam nesses momentos de dificuldades, perto de cair, não estão acostumados com isso. Tem time que está acostumado a viver essas situações, time que sempre se salva nos últimos jogos e tal. Tem muito jogo, evidentemente, né? Mas assim, eu tô curioso para ver a classificação depois para começar a acompanhar quais são os próximos jogos, né? E como é que é, além do Flamengo, Palmeiras, eu não vi bem essa classificação aí. Para poder Assim, opinar sobre o que vai vir daqui para Agora eu frente. concordo com você. Atlético, Grêmio, Vasco e Santos são clubes grandes, né? Não que os outros não sejam clubes grandes também, que estão, mas é de um... Sim, cada um é grande, a sua vontade. Tem Vitória, tem Juventude, tem Fortaleza e tem Sport. São diferentes. São todos né? grandes, mas é uma grandeza diferente. A pressão em cima desses clubes aí é muito grande. E isso entra dentro do campo. Exato. Para você controlar isso aí é muito difícil, porque você já chega pressionado e é diferente você... O jogador que está jogando no Vitória, com todo respeito, no Sport Recife, eles estão acostumados a viver naquela parte de baixo da tabela, daquela confusão ali. No Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro. Não. Vocês dois foram técnico do esporte. Foram técnico do esporte. Você e o Falcão. E o esporte já foi muitíssimo bem. O esporte é um grande clube, o esporte. Poxa, já pensou? 8 pontos. É sonhar demais? 2 vitórias e 2 empates? Meu Deus do céu. Caraca. Fui.